Amores, voltei. Segundo vídeo da semana. Bora conversar outra vez. João Lourenço, Mabelita. Meus amores, vamos continuar a falar sobre isso também. Vocês viram que a Isabel deu uma entrevista à RTP e disse que ela nunca esteve ilocalizável, nunca esteve escondida para que não lhe pudessem localizar. E vocês também sabem, e todos nós sabemos, que a Isabel atualmente vive no Dubai. Eu já disse aqui, e isso me parece burrice até, dessa PGR, do próprio João Lourenço, acharem que a Isabel entrou para o Dubai como cidadã angolana. Claro que não. A Isabel entrou para o Dubai como uma cidadã russa, porque ela tem outras nacionalidades. E ela entrou como tal. Vocês acham mesmo que o Dubai está disposto a se dispor por causa do cidadão russo? É claro que não. O Dubai atualmente é um paraíso fiscal. O Dubai atualmente é um paraíso fiscal, como é, por exemplo, as Ilhas Caimã. Então eles não têm nenhum interesse. O Dubai atua mais ou menos como a Suíça. Sou neutro. Não estou do lado de ninguém. Só que essa perseguição do João Lourenço aos filhos do José Eduardo dos Santos passa do limite do normal. Porque isso é uma perseguição, meus amores. Isso não é uma luta contra a corrupção. E ainda até a PGR diz que pediu a prisão da Isabel e não tiveram resposta. Já pediram a prisão dela há mais de um ano, não tiveram resposta. E eu pergunto, on what grounds? Com base em quê? Quais são as acusações que pesam contra ela? Vão dizer roubo do erário público. Se formos prender a Isabel, a dizer por roubo do erário público, então vamos prender o MPLA todo, inclusive o homenzinho que ocupa a cadeira da presidência. Então isso não é um combate à corrupção, porque se ele quisesse combater a corrupção, ele prendia todo o partido dele, e ele próprio se colocava na prisão, fechava a chave, entregava a chave e não jogávamos a chave no mar para eles nunca mais saírem de lá. Isso é combater a corrupção. O que nós vimos é uma perseguição muito grande. E porquê? Isso é uma coisa que eu falo aqui e muita gente às vezes não gosta, mas é a verdade. Nós podemos não gostar da Isabel, podemos não gostar da Tiza. Vocês têm todo o direito de não gostar, porque nós nascemos com livre-arbítrio de gostar ou não, de fazer ou não as coisas como a gente achar que tem que fazer. Mas, meus amores, essas moças, essas senhoras, elas prepararam-se durante muitos anos para elas chegarem aonde elas chegaram. Estudaram, se cercaram de pessoas competentes e se fizeram competentes. E eu digo isso sempre, não vai me diminuir em nada reconhecer isso, muito pelo contrário. E dizer que elas não têm capacidade é ser nécio, porque nós sabemos que elas têm. Então, este senhor persegue os filhos do José Eduardo dos Santos. Por quê? Porque elas, e isso também já falei aqui, elas conseguiram um prestígio, apesar de tudo que nós já sabemos, que estamos cansados de discutir e nós sabemos disso. Mas elas conseguiram, para elas, assim como o pai delas, um prestígio que o João Lourenço não tem. E a Isabel, bem como a Tizé, tem muito boas conexões, tem muito boas ligações políticas. E o João Lourenço sabe. Essa obsessão dele pelo morto que já morreu há 2 anos. O único ser humano que eu conheço na vida que luta com o morto, João Lourenço. E ele sabe que essas moças têm ótimas conexões políticas, têm ótimos contactos políticos. O dia que o João Lourenço sair do poder, a Isabel e a Tizé vão voltar para Angola. Porque é país delas, que deviam nascer. Apesar de elas terem outras nacionalidades, Angola não deixa de ser o país delas. E ele sabe disso. O João Lourenço está a fazer para si, isso eu falava no vídeo passado, vou abordar aqui. Ele está a fazer para ele uma série de inimigos que ele não vai conseguir combater todos. Ele está a cair na armadilha que ele mesmo construiu. O João Lourenço, ele quer insistentemente continuar a governar, porque ele sabe que no momento em que ele deixar aquela cadeira da presidência, que não é dele, nunca foi dele, no momento em que ele deixar a cadeira da presidência da República, ele está completamente perdido. E não são só pessoas da ala eduardista.
são pessoas também que atualmente, aparentemente, estão do lado dele, estão lourencistas. Mas esses tais lourencistas são uma cambada de bandidos e falsos. Porque estão lá, porque por enquanto estão-se a enriquecer. Estão lá, porque por enquanto estão a obter determinados cargos. Só que vai ser exatamente o que aconteceu com o José Eduardo dos Santos. O José Eduardo dos Santos enriqueceu todo mundo que estava à volta dele. E quando ele sai do poder, à exceção de alguns poucos, a maioria lhe abandonou. Virou-lhe as costas, foi ato contínuo. E o João Lourenço tem consciência que lhe vão fazer a mesma coisa. E se essas moças, com as ligações políticas e as influências que têm, voltam para Angola, ele sabe que ele está completamente perdido. E ele sabe que no momento em que sair, vão lhe fazer 2 vezes mais. Ele sabe, por isso é que ele quer morrer no poder. Ele está-se a cercar de uma quantidade de inimigos que ele não tem força para lutar sozinho. Não tem. E por isso se refugia nessa palhaçada de querer levar o Biden, um homem que está cacuético, que não fala coisa com coisa, e que a Câmara estava em vantagem, ele veio falar uma baboseira e, de certa maneira, manchou um pouquinho. E hoje, até a semana passada, eu tinha certeza que a Câmara estava à frente nas pesquisas para ganhar as eleições, mas agora já não. E esse homem, o que ele quer levar para Angola a todo custo? Meus amores, nós temos uma pessoa a governar o país totalmente desequilibrada, que ele não tem maturidade política, ele não tem equilíbrio emocional, ele não tem equilíbrio psíquico, não tem nenhum tipo de equilíbrio para estar ali com uma caneta a governar o país. Por isso é que ele deixou o país da maneira como está. São 7 anos de governação desse homem. E a única coisa que ele fez durante 7 anos é lutar com o José Eduardo dos Santos. Ele não fez mais nada. Ele está 7 anos sentado na cadeira do presidente, da presidência, a lutar com o José Eduardo dos Santos. Porque se formos parar para olhar, e eu pergunto isso às pessoas que o defendem, eu queria que vocês me dissessem o que é que ele já fez. Não fez nada. Tem um palhaço que volta e meia vem aqui no meu canal e fica a dizer, você sabe falar do João Lourenço. Eu falo da política no país. E quem é a cara da política no nosso país? É o João Lourenço, palhaço. Só que você não sabe disso. Temos um homem totalmente desequilibrado a comandar o país. E olha em que estado o nosso país está. Então ele está a acumular inimigos. O Laborinho vai ser mais um no leque de inimigos que ele já tem. E não são inimigos quaisquer. São grandes inimigos. São figuras proeminentes dentro do partido. Vão lhe acabar. Eu já vos disse isso aqui, vou vos dizer outra vez, eu duvido. Não tenho certeza que esse senhor vai chegar em 2027. Mas isso é uma cama que ele está a fazer sozinho. Porque você não pode governar um país, ou querer governar um país, fazendo inimigos. Esse homem não dorme. Por isso é que ele se afoga no álcool. Não tem como você dormir quando você fica cercado de inimizades e ainda humilha. Pessoas que um dia lhe ajudaram a chegar e a sentar na cadeira da presidência são as mesmíssimas pessoas que ele hoje pisa. Isso tudo tem consequência, meus amores. Isso tudo tem consequências. Porque amanhã, mais dia menos dia, nós vamos ver ele cair. Mas isso é uma coisa que ele mesmo trouxe para a vida dele. Está a criar inimigos e ele não tem poder para lutar contra esses inimigos sozinhos. Não tem. Não tem. Ele sabe que não tem como ser o presidente uma 3ª vez. E ele, o mínimo que ele vai fazer é haver alguém que ele consiga colocar que não vai passar pelo crivo da elite do MPLA. Não vai passar nenhuma indicação do João Lourenço. Vai passar pelo crivo da elite do MPLA. Vocês podem ter a certeza. Ele, no mínimo, vai ter que fugir da Angola. Vai, dia seguinte mesmo, já vai fugir. Ou no mesmo dia, à noite, vai fugir. Porque ele mesmo está a cavar um buraco para ele que não vai ter nem fundo esse buraco. São inimigos com muito poder, com muita influência. E que nós sabemos que mais dia, menos dia, vão atacar. E nós vamos estar aqui para ver. É simples. Tudo por quê? Porque ele tem uma obsessão em ser melhor que o José Eduardo dos Santos. Não sei se ele quer ser melhor em quê, porque eu ainda não vi nada que ele superou o José Eduardo dos Santos.
E essa obsessão vai lhe levar para o buraco. Já lhe disse, vai encontrar o Zé Dulce e quer lutar.